Boa tarde a todos. Você é microempreendedor ou optante do Simples Nacional? Então esse recado é para você, que pretende desenvolver seu negócio de forma segura e evitando problemas com o fisco paulista. Bem-vindos à primeira live Empreenda Legal, promovida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, em parceria com a Casa do Contabilista de Ribeirão Preto e a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca, a Sescofran, e que tem o apoio da Escola de Governo do Estado de São Paulo, EGESP. Impulsionados pelos impactos econômicos trazidos pelo novo coronavírus, muitos paulistas buscaram na atividade empreendedora uma forma de driblar a crise e manter a renda. Foram mais de 400 mil novas formalizações dessas no estado de São Paulo, entre março e outubro deste ano. O conteúdo será gravado e estará disponível no canal da Casa do Contabilista de Ribeirão Preto. As perguntas poderão ser enviadas a partir de agora pelo chat do YouTube. Estão aqui conosco Marcos Pimenta, presidente da Sescofran, Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca, Ana Picão, presidente da Casa do Contabilista de Ribeirão Preto, e Lisandra Marquesi, agente fiscal de rendas da Cefaz. E convido vocês a posarem para o print oficial dessa abertura. Vamos lá? Um sorriso para a foto. A nossa área de comunicação vai fazer um print oficial aí com o logo do governo do estado. Muito obrigada, área de comunicação. Dando início, então, aos trabalhos de hoje e para dar boas-vindas com a palavra Marcos Pimenta, graduado em análise de sistema, técnico contábil e pós-graduação em gestão estratégica contábil, atua no mercado há 26 anos como gerente de suporte e desenvolvimento nas áreas administrativa, contábil, fiscal e pessoal. Ele é sócio das empresas Canáveas e Pimenta Limitada, Cruzeiro Contabilidade, e MC Pimenta Consultoria e Soluções em Informática Limitada. Ele foi vice-presidente da Sescofran na gestão de 2012 a 2018 e hoje ele é o atual presidente da Sescofran na gestão 2019 e 2020. Vamos lá, Marcos? A palavra é sua agora. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Bom, é um enorme prazer, né, aqui a Sescofran, ter a honra, né, de ter esse evento do Empreenda Legal, primeiro evento e ser, assim, agraciado aqui em Franca, né, para a gente aqui é um grande orgulho, né, e Ribeirão Preto também a gente é a nossa co-parceira, né, que a Ana vai estar falando aí, a Casa do Contabilista. E eu gostaria de agradecer e falar da Sescofran, né, que é a Associação dos Escritórios Contábeis de Franca, que o intuito dela é sempre trazer, tanto aos nossos associados empresários contábeis e contadores, tanto ao público em geral, né, informações de conhecimento e visão aí para que possa, nessa linha, né, da legislação e todo o contexto tributário, né, e contábil. Então, estou honrado aqui esse evento e dizer que a parceria, né, é importante com o Estado, a Secretaria da Fazenda, com a EGESP, né, que é educação, é muito importante, porque a gente está sempre, a legislação não para, né, não muda todo dia, toda hora, e os contadores sempre precisando dessas informações o mais rápido possível para a gente orientar o cliente, até para ele poder tá dando o feedback, né, e a visão em tempo real, em uma velocidade mais rápida, né, para que ele não tenha um prejuízo ou não tenha nenhum aí problema com a legislação, né. Então, essa é a posição aqui da Sescofran. Eu queria novamente agradecer aí
a EGESP, a Secretaria da Fazenda, em nome da Lisandra, da Michele, da Sabrina, do César, né, que é o chefe, né, da fiscalização. Então eu gostaria de estar agradecendo e vamos dar início aí a continuidade aí da nossa live, que vai ser muito importante, principalmente para os empresários microempreendedor individual e também para o Simples Nacional. Então, pessoal, preste atenção que é muito importante, beleza? Vamos lá. Obrigada, Marcos. Agora vamos também ouvir e dar as boas-vindas para a Ana Lúcia Corsino Picão, ela que é presidente da AESCOM de Ribeirão Preto, entidade que compõe a Casa do Contabilista de Ribeirão Preto, sócia da JAP Treinamentos e Consultoria, contadora pós-graduada em Gestão Estratégica Empresarial e Controladoria e Finanças. Seja bem-vinda, Ana. Sabrina, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande essa parceria, né, da EGESP com a Casa do Contabilista. Quero agradecer a Lisandra por estar sempre por perto. Em nome da Lisandra, né, parabenizar todos vocês pela ideia dessa live. Acho muito importante a gente ter essa proximidade, né, tanto com os contribuintes como com os profissionais contábeis. Também falar um pouquinho da Casa do Contabilista, é uma entidade que existe há muitos anos, a AESCOM tem mais de 35 anos, a sede na Casa do Contabilista também compõe o Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto, que hoje é presidido pelo Moisés Andrade, e também o escritório da Regional do SESCOM, que a gente tem como diretor o Luiz Augusto Yamada. Então, somos nós três que estamos ali à frente da casa e queremos, assim, convidar todos os profissionais contábeis de Ribeirão Preto para que participem ali das atividades, que agrega muito, muito conhecimento, muito network, que eu acho que nesse momento o que a gente mais precisa é estar junto das pessoas, tá? Então, mais uma vez, agradecer a Lisandra, o pessoal da Cefaz, em nome do César, que é o chefe de todos vocês, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, mas muito obrigado por essa parceria, por lembrar das nossas entidades e estar junto conosco para levar a todo empresário, profissional contábil, mais conhecimento para que eles possam continuar trabalhando em conformidade com a legislação fiscal. As portas estão sempre abertas e parabéns pela iniciativa e ótima live a todos nós. Obrigada, Ana. Seja bem-vinda, um prazer ter vocês aqui. Agora, para dar início à palestra, convidamos Lisandra Cristina Greco Marquesi, graduada em Direito, especialista em Direito Processual, Tributário e em Administração e Ciências Contábeis. Ela é agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda e fica em Ribeirão Preto. Seja muito bem-vinda, Lisandra. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos vocês que aceitaram o nosso convite para a live Empreenda Legal. Muito obrigada para a Ana e para o Marcos, porque são dois parceiros que fazem com que nós, da Educação Fiscal da EGESP, e eu agradeço não só em meu nome, como em nome da Magda também, que a gente se sinta em casa. A Casa do Contabilista e a Sescofran são as nossas casas, junto a vocês, os profissionais de contabilidade. Então, eu agradeço muito. E agradeço ao César, que é o nosso diretor de fiscalização, o nosso chefe, por nos dar essa oportunidade de fazer esse trabalho junto aos profissionais e aos contribuintes. E toda a equipe, que foi grande, Newton, Michele, Sabrina, Josmar, todo mundo que fez parte para que a gente pudesse começar essa live hoje, esse programa da Cefaz, que tenho certeza vai dar bons frutos para os contribuintes e para nós da Cefaz também. Então, vamos lá. Qual é o público-alvo hoje aqui?
é o Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, e o MEI, o microempreendedor individual. E todos os profissionais de contabilidade, de direito, de gestão, que assessoram esses contribuintes. E sim, nós temos que tratá-los como contribuintes, porque eles assim o são. Em que pese a mídia colocar como as facilidades, os benefícios que esses dois regimes de tributação diferenciados têm, eles são contribuintes e para nós eles são importantes, principalmente pela função social dada a partir dessa pandemia, porque muita gente ficou sem emprego e ser MEI, ser microempreendedor, é a única solução para dar o sustento para muita gente. Aqui na nossa regional, por exemplo, nós tivemos de março a outubro a inscrição em Ribeirão Preto de 5.790 novos MEIs e 1.080 novos optantes pelo Simples Nacional. E em Franca, que é a sede da Sescofran, que está nos recepcionando hoje, 3.700 novos MEI e 692 novos optantes pelo Simples Nacional. Então, não é pouca gente, e nós temos a função social da educação fiscal, que é levar a orientação para esses contribuintes também. Então, vamos lá. Se você é Simples Nacional, ou se você é o profissional que assessora esse optante pelo Simples Nacional, o que você precisa ter em mente? Primeira coisa, você precisa cadastrar um DEC, um domicílio eletrônico do contribuinte. Por que isso é importante? Porque através daquele endereço eletrônico, daquela caixa, é que nós da fiscalização vamos entrar em contato com os clientes de vocês, ou vocês, se você for o Simples que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Esse é o canal pelo qual nós vamos conversar com vocês, nós vamos, toda vez que acender uma luzinha, um comportamento tributário diferente, nós vamos poder te perguntar o que está acontecendo. Se nós não tivermos esse canal, o sistema é um sistema de computador, ele tem os parâmetros, mas ele vai selecionar sozinho. Então, você precisa nos dar essa oportunidade de falar com você antes de te autuar. E o DEC é esse caminho. Então, por favor, senhores profissionais e os empreendedores que estão nos ouvindo, cadastrem um DEC. Pode passar, Marcos, para o próximo slide. Obrigada. Mantenham os dados atualizados no CADESP, principalmente o telefone e o e-mail. O que é o CADESP? Para os antigos, a antiga DECA, né? É o cadastro de vocês na Secretaria da Fazenda. É por meio dele que a gente sabe quem são os sócios, o endereço, o contabilista que está prestando assessoria naquele momento, qual o e-mail, qual o telefone. Nós temos um canal de relacionamento aberto com vocês. A Secretaria tem hoje uma filosofia, aliás, desde 2018, com o Programa de Conformidade Tributária, de ficar mais próximo do contribuinte, de ter uma parceria com o contribuinte. Aquela fiscalização repressiva, ela, com a ajuda de vocês, não vai existir mais. Nós já tomamos a providência de ter a legislação correta para isso. Mas precisamos que vocês nos deem o canal para entrar em contato com vocês. Então, mantenham endereço, telefone, e-mail, os dados do contador atualizados. Providenciem se o de vocês não está atualizado. Muito importante, respeitem o limite de venda. A legislação federal, Lei Complementar 123, ela determina
que você só pode comprar, sendo Simples Nacional, 80% das suas vendas. Em cada nicho de mercado, que na linguagem fiscal é o CNAE, né, o Código de Atividades que vocês desempenham, a gente tem um comportamento do mercado. Se você destoar desse comportamento, vai haver uma parametrização. Nós precisamos saber o que está acontecendo com você. Então, aí, por meio do DEC ou por meio do CADESP, do endereço, nós vamos conseguir falar com você. Agora, esse limite de 80%, Lisandra, mas eu peguei uma promoção, um grande fornecedor fez uma queima de estoque. Que bom que você possa ter fluxo de caixa para aproveitar uma oportunidade de negócio dessa, mas atente-se ao limite de 80%. A declaração sempre no prazo. Não importa só você pagar em dia, você precisa pagar em dia e informar o PGD das mensalmente, porque nós temos que checar e é a partir dessa declaração que a gente vai checar o pagamento e as informações de vocês. As obrigações acessórias, que são esse envio da declaração no prazo, são tão importantes quanto a obrigação principal, que é o pagamento do tributo. Então, atentem-se a isso. Cobrem os profissionais da confiança de vocês. Lisandra, meu contador não é mais o mesmo. Quando eu abri, eu tinha um contador e agora eu já tenho outro, porque eu, graças a Deus, melhorei, aumentei minhas vendas, precisei de uma assessoria mais especializada. Atualize o DEC, porque a gente atualize o CADESP, porque a gente precisa saber quem efetivamente está prestando serviços para vocês. Até porque isso envolve uma responsabilidade solidária em algumas situações. Então, é super importante. Marcos, pode passar. E se você é MEI, microempreendedor individual, quanto se falou disso na mídia, e os benefícios, e não precisa tirar nota, e você vai ter todos os direitos previdenciários, ou pelo menos os principais, como se empregado fosse, e vai ter uma situação previdenciária interessante. Isso tudo é verdade que a grande mídia coloca? Isso tudo é verdade. Mas assim como todos os benefícios, nós temos que focar também nas obrigações. Para todo benefício, existe uma obrigação. Então, o MEI, o microempreendedor individual, também precisa cadastrar um DEC, para que a gente possa entrar em contato caso alguma situação não fique de acordo. Também precisa manter os dados atualizados no CADESP, que é o mesmo CADESP do Simples e das grandes empresas. Precisa manter o endereço atualizado, o e-mail e o telefone. O MEI não é obrigado a ter um contador. Na legislação, não é obrigado, mas avalie, pergunte, consulte um escritório da sua confiança. Talvez eles tenham alguns pacotes voltados para esse público-alvo a um preço que você possa pagar para que você fique resguardado profissionalmente, para que ele possa cuidar do seu negócio junto com você, para que você prospere sem ter problemas. Entregue a declaração no prazo. A declaração anual do CIMEI é todo mês de maio do ano. Então, recapitule isso na sua cabeça e coloque isso como uma obrigação, assim como o imposto de renda. O imposto de renda pessoa física, não fica todo mundo esperando os meses de março e abril para declarar? Então, você que é MEI e que, se Deus quiser, você vai ter bastante sucesso, principalmente agora, na Black Friday, no Natal,
para compensar todo esse período de pandemia, que talvez não tenha sido tão interessante para o seu negócio, e você vai conseguir ter um rendimento que te coloque numa faixa acima da isenção do imposto de renda, pessoa física, você vai declarar lá para a Receita Federal em março ou abril, e em maio você vai fazer a declaração do CIMEI, para que a gente consiga validar todos as vendas, a sua operação. Super importante o que eu vou falar agora. Então, todos os profissionais de gestão de contabilidade, ou você que é MEI, que está nos assistindo, preste atenção. Vocês têm um limite anual. Esse limite anual é de R$81 mil. Se você abriu a sua inscrição de MEI no meio do ano, ou em março, em outro mês que não seja janeiro, esse limite é proporcional. Qual é a proporção? É o 81 mil dividido por 12, que dá R$6.750. Poxa, Lisandra, mas eu estourei, eu vendi mais do que isso. Agora, no mês de novembro, graças a Deus, que bom. Mas você precisa informar isso para a Cefaz. Por quê? Porque nesse momento você subiu um patamar no rol dos contribuintes da Cefaz. Você deixou de ser MEI e passou a ser Simples Nacional. Ah, mas e se eu não informar? Se você não informar e nós, com os nossos sistemas de controle, apurarmos que você passou o limite, e esse valor for 20% a mais que o limite, nós vamos retroagir a janeiro. Então, nós vamos cobrar de janeiro em diante, como se você fosse Simples Nacional. Ah, isso é muito pesado, realmente. Isso pode levar um negócio que está prosperando à bancarrota. Por isso, é importante que vocês mantenham esse controle e informem para que esse valor e essa nova alíquota, esse novo comportamento seja vigente da sua informação para frente, que ele não retroaja por você não ter cumprido a sua parte da legislação. Pode passar, Marcos. Nós, nesses trabalhos que fizemos, né, com essas medidas do sistema, nós já apuramos que várias empresas, principalmente os MEI, estouraram esse valor. Outra coisa que nós já apuramos também, tem uma série de contribuintes efetuando vendas, tanto MEI como Simples Nacional, sem ter entrada da mercadoria, ou seja, sem ter notas fiscais de compra. Vejam, uma mercadoria sem nota fiscal de compra, ela não tem origem garantida. Então, ela pode ser produto de furto, ela pode ser produto de roubo, ela pode ser produto de descaminho ou de contrabando. A diferença, né, é que o contrabando são mercadorias ilícitas, ou porque elas têm a ilicitude definida em legislação, ou, por exemplo, é um brinquedo que não passou pelo Inmetro, por alguma situação de qualidade. E o descaminho é o produto que pode entrar no mercado nacional, por exemplo, se ele for importado, mas ele não sofreu tributação na importação. Então, ele entrou de alguma forma ilícita da fronteira. Isso alimenta uma série de problemas. Então, isso alimenta, inclusive, o crime organizado. Então, cuidado, vocês podem estar pensando ou desatentos em pedir a nota fiscal de entrada quando vocês compram essa mercadoria para o estoque de vocês e podem estar fomentando um crime, uma coisa muito pior. Quando a fiscalização apura que isso aconteceu,
ela vai cobrar de você, que é Simples Nacional ou que é MEI, o imposto da cadeia toda. Então, o imposto que o seu fornecedor teria que ter pago e não pagou. Então, a gente gostaria que vocês, a partir de agora, e que estão aí às portas de datas tão importantes para o comércio, para a prestação de serviço e tudo mais, que vocês alavancassem, que vocês recuperassem esse ano que foi tão difícil, mas que vocês não caíssem em tentação e agora não caíssem em desconhecimento, que a partir dessa live não existe mais, né? Porque vocês estão sendo instruídos nessas situações que a legislação prevê. Então, agora vocês já estão cientes de como proceder de forma correta. Nós queremos que vocês tenham muita prosperidade, mas que vocês operem uma concorrência saudável, porque senão fica um contribuinte cumprindo as obrigações tributárias e assim, tendo custo, porque existe um custo nisso, e você e outros não. Então, esse é o motivo principal da nossa live, trazer esse conhecimento para vocês. A grande mídia só solta as vantagens de ser simples, as vantagens de ser MEI. Pouco se fala das obrigações do MEI, das obrigações do simples. E aí, quando você chega com auto de infração, o contribuinte se assusta. Nós não queremos mais esse susto, porque agora vocês já estão cientes disso. Outra coisa super importante, principalmente para o Simples Nacional, os limites são diferentes. Em que pese o limite federal ser maior, o limite para o ICM, para a legislação de ICMS do Estado de São Paulo, é de R$3.600.000 ano. Então, se você é optante pelo Simples e você estourou esse limite, em que pese você continuar Simples Nacional à frente, aos olhos da Receita Federal para a legislação federal e previdenciária, que é um benefício, indiscutivelmente, para a legislação do ICMS do Estado de São Paulo, os senhores serão comuns do regime periódico de apuração e estarão sujeitos ao regime de débito e crédito, se creditando das entradas e pagando ICMS nas saídas e tendo que apresentar a GIA e todas as outras declarações pertinentes. Pode passar, Marcos. Eu fui falando algumas siglas aqui que talvez não sejam do dia a dia, principalmente dos contribuintes que estão nos assistindo. Os profissionais de contabilidade são, né? Então, vamos explicar todas elas, né? O DEC, que eu tanto falei, se inscrevam no DEC, coloquem um e-mail no DEC, é o domicílio eletrônico do contribuinte. É esse canal que a Cefaz vai usar para entrar em contato com vocês. É por esse canal que a Cefaz vai dar para vocês, nas situações que forem permitidas, a chance de se regularizar antes do auto de infração e imposição de multa. Então, é super importante o DEC. O CADESP, o Cadastro dos Contribuintes, né? É onde vocês colocam todas as informações, e-mail, endereço, contador, telefone super importante. Ah, mas eu me mudei para a loja ao lado. Mudou o número, muda o CADESP. A inscrição estadual, que é o número que é atribuído aos contribuintes de CMS, e é ele que vocês usam para emitir nota fiscal. Ah, mas eu sou o MEI, eu não sou obrigada a emitir nota fiscal. Você não é obrigado a emitir nota fiscal desde que o cliente não peça. Se o cliente pedir nota fiscal, é um direito dele, porque é por meio da nota fiscal que o cliente aciona o direito de garantia e os direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, que é dele. Então, no momento que ele compra algum produto seu, se aquele produto tiver implícito alguma garantia, ele vai solicitar, é um direito dele, é por meio desse documento que ele aciona o Código de Defesa do Consumidor, os senhores vão ter que entregar uma nota fiscal para ele.
DAS é o documento de arrecadação do Simples, é a guia pela qual os senhores Simples Nacional pagam a tributação todo mês. E a declaração anual do CIMEI é a declaração que os MEIs apresentam todo mês de maio, declarando a receita bruta que eles tiveram com as vendas ou serviços prestados. Pode passar, Marcos. Bom, se tudo isso que eu falei aqui para vocês agora ainda está tendo um turbilhão na cabeça, nós vamos passar agora para a fase de perguntas e elas não forem saneadas em tempo, porque nós temos um tempo para essa live, deixem um e-mail, vocês já passaram a pergunta com um e-mail, e passem, se elas não forem respondidas a tempo, mas nós vamos tentar responder todas, neste portal do Fale Conosco, portal.fazenda.sp.gov.br, ou entre em contato com a gente via 0800 070 110. Para quem está em São Paulo, acredito, não sei se tem alguém nos ouvindo, nos assistindo de São Paulo, tem o 11 24 50 6810. Todas as dúvidas encaminhadas via Fale Conosco são respondidas. Então, usem esse canal. E para os que gostam de rede social, nós estamos em todas as redes sociais. A Cefaz está em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, vocês vão encontrar conosco e com o GEF, que é o Programa da Educação Fiscal também. Então, se quiserem, será um prazer que vocês nos sigam, nos acompanhem, comentem. Bom, e era isso. O que eu gostaria agora é de passar a responder as perguntas e, por enquanto, agradecer a atenção de vocês para essa explanação. Agora, vamos firme nas respostas. Essa foi a Lisandra Marquesi, agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Lisandra, eu quero fazer uma correção, porque eu acabei cortando o seu vasto currículo, então eu vou lê-lo com vigor agora, tá? A Lisandra, ela é graduada em Direito, especialista em Direito Processual, Tributário e em Administração e Ciências Contábeis. Mas ela também é representante regional de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, da região de Ribeirão Preto. Ela é professora da disciplina eletiva de Educação Fiscal, Tributária e Coesão Social, ministrada na USP, Unesp e Unifacef da região de Ribeirão Preto. E ela também é professora da EGESP, Escola de Governo do Estado de São Paulo, e agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e ministrou essa live aqui para a gente, para explicar sobre essa nova campanha que é o Empreenda Legal, para aproximar o fisco e o contribuinte e trazer essas dicas super importantes para você que é MEI ou Simples Nacional e ficar em dia com todo o seu negócio, né, manter a regularidade fiscal do seu negócio. Super importante. Agora nós vamos passar para a fase de perguntas. Nós já temos agora algumas perguntas. A Ana Picão e o Marcos Pimenta vão conduzir as perguntas para a Lisandra. Vamos iniciar agora, a gente tem 30 minutinhos para as perguntas e respostas, que serão moderadas, né? Então, enviem o mais rápido possível pelo chat, que eles vão tentar responder aí dentro desse tempo, tá bom? Ana, Marcos, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Aí, Ana, se você quiser começar, a primeira pergunta pode ser sua. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que já estava aqui antes, tá, do chat, para iniciar aí a rodada de perguntas. Tem uma pergunta aqui que fizeram que quem é MEI ou Simples Nacional pode enviar encomendas para pessoas físicas em outros estados sem documento fiscal. E aí, Lisandra? Bom, então vamos lá. Vamos separar. Quem é MEI não é obrigado à emissão de documento fiscal. Então, ele pode, se ele enviar essa mercadoria via correio, fazer aquela declaração de conteúdo, desde que
o cliente não tenha pedido documento fiscal. Porque se ele tiver pedido documento fiscal, como eu expliquei, é direito dele, você vai ter que emitir a nota fiscal mesmo sendo MEI. Se você for optante pelo Simples Nacional, não. Se você for optante pelo Simples Nacional, você é obrigado a emitir documento fiscal. E aí, acompanhar a mercadoria, e o correio vai se comportar como se uma transportadora fosse. Como se você tivesse contratado uma transportadora qualquer do mercado. Vai ter conhecimento de transporte e tudo mais. Então, vamos separar isso. O MEI, ele não é obrigado, desde que o cliente não solicite. Se o cliente solicitar, ele tem que fazer a nota fiscal. Tá certo? Bom. Obrigada, Lisandra. Vamos lá, Lisandra. Eu tenho aqui uma pergunta, né? Deixa eu só mexer aqui um detalhezinho aqui. Vamos lá. A pergunta é do José Augusto Viel, né? Vamos responder as perguntas. Guto Viel, de Sertãozinho. Isso. E a gente tá... depois a gente passa para aquelas que estão assim, que não estão ao vivo, né? Então vamos responder as que estão ao vivo primeiro, né? Depois a gente vai passando as não ao vivo que a gente recebeu anteriormente, né? Tá então, ótimo. Vamos lá. Então a dona Tuno Gusto Viel, é possível cadastrar o DEC sem certificados? Não, não é possível, Guto. O DEC precisa ser cadastrado por um certificado digital por enquanto. Existem algumas parcerias com algumas entidades certificadoras que dão o DEC o certificado digital por um valor menor. Mas vamos recapitular a informação que eu dei agora mesmo para a Ana da nota fiscal, porque ela impacta na sua pergunta. O contribuinte MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal se o cliente não pedir. Uma vez o cliente pedindo, ele é obrigado a emitir nota fiscal. E para emitir nota fiscal, ele precisa ter o certificado digital. Então, esse certificado digital que ele já tem que ter, porque ele vai precisar dele para emitir a nota fiscal, caso o cliente peça, é o mesmo que ele vai usar para cadastrar o DEC. Lisandra, a gente sabe, né, a gente está envolvido na contabilidade, que, por exemplo, hoje, se ele for fazer outro formato de impressão, tipo o SAT, né, ele não precisa não ter um certificado, porque o SAT, ele tem um certificado próprio, né? Então, mas aí ele vai gastar com o aparelho do SAT. Então, assim, algum gasto... Visão, né? Mas, assim, pode acontecer também só deixando... Foi importante você fazer essa parte, mas é importante também que o contribuinte seja informado, vamos colocar assim, que algum gasto ele vai precisar ter. Ou ele vai gastar para adquirir o aparelho do SAT, que é o aparelho, sistema e a impressorinha fiscal, né, que funciona como antigamente era o emissor de cupom fiscal, sai aquela tirinha hoje com QR Code. Antigamente era só uma tirinha, né, com aquele papel que apagava, para o pessoal lembrar, ou ele vai ter o gasto com o certificado digital. Se ele optar pelo gasto com o certificado digital, ele já tem o benefício do DEC. Ok. Quer falar, Ana? Pode fazer a segunda pergunta aí. Vou fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é do André Maurício de Souza, o meu vice-presidente na Casa do Contabilista da ESCOM, né? E já é conhecido da Lisandra, né, Li? Então, o que o André está te perguntando? A inclusão, a alteração ou exclusão de dados no CADESP poderá ser feita apenas com a senha obtida no posto fiscal ou pode ser por meio do certificado digital do contribuinte? Ele pode usar os dois. Agora ele quer senha, ele não quer certificado. Ele pode usar os dois caminhos. Apenas alguns serviços pontuais do CADESP é que exige o certificado digital.
Mas foi bom o André tocar no assunto senha do PFE. É porque eu tenho uma pergunta também, né, Elisandra? Eu vou aproveitar, André, com a sua licença, eu vou pedir para o Marcos fazer a pergunta que ele já tinha comentado comigo, que tinha chegado um minutinho antes da gente começar a transmissão, porque eu vou juntar as duas respostas, que aí os dois ficam respondidos ao mesmo tempo. Vamos lá. Na verdade, é bem próxima essa visão aí, né? Porque aqui a dificuldade hoje, né? A gente sabe que tem uma dificuldade enorme, né? Para requerer a senha, né, do contribuinte, né? Hoje a gente precisa da liberação da fiscalização, né? E fazer um requerimento, né? Mas hoje vamos parabenizar, né? Algumas coisas, né? Que a gente teve a notícia que já está sendo feita através do portal da Fazenda, né? Tipo online, né? Você já pede as senhas. Só que está pedindo as senhas para os contribuintes novos, né? E para alguns antigos que por acaso não tenha a senha, ou por acaso não era necessário antes, e agora, lógico, sempre foi necessário, mas não tem a senha, talvez, ou não teve o cadastro. E a gente sabe que o link do login, ele vem automaticamente pelo próprio Cefaz, né? Não é a gente que cria o login, né? E a senha também vem de forma automática. E a gente está sempre precisando recuperar, talvez, e restaurar essa senha. E eu queria saber como que está esse processo, né? Já que bom, né? Que a gente já está tendo um portal que está viabilizando isso talvez mais fácil, mas também como uma outra forma de a gente pegar essa senha mais fácil, visto que a dificuldade da gente estar agendando para buscar essa senha na Secretaria da Fazenda, né? Então, completando a resposta para o André e respondendo essa pergunta recebida pelo Marcos, nós temos duas situações. Quem criou a senha do posto fiscal eletrônico, que a gente fala PFE, agora, ultimamente, quando foi preencher, inseriu um e-mail. E é por esse e-mail que essa senha está sendo recuperada. Os contribuintes antigos que não inseriam e-mail, o campo e-mail existia, mas ele não era de obrigatório, ele não era de inserção obrigatória. E agora ele é. Então, quem não tem e-mail cadastrado vai precisar ir a algum local físico, por enquanto, de atendimento. O posto fiscal da Presidente Kennedy, 1550, que é lá onde fica a Delegacia Regional Tributária, atende todas as segundas e quintas, das 9h30 ao meio-dia, especificamente para isso. E os poupa-tempos emitem essa senha também, e aí, nesse momento em que você vai recuperar, você já pode inserir o seu e-mail, para que nas próximas vezes você não precise fazer isso. A emissão da senha não tem taxa, mas a reemissão tem, tá? Por e-mail, então, só para quem tem o e-mail cadastrado, porque vai recuperar naquele e-mail, e aí, a partir de então, no portal. Para vocês terem uma ideia de como isso está fomentado, nós estamos emitindo 60 senhas dia aqui em Ribeirão Preto. Então, completando a pergunta do André, a resposta à pergunta do André, nos serviços em que a senha do PFE basta, sim, você pode fazer. E sim, é super importante, quanto mais rápido possível, cadastrar esse e-mail, para que vocês depois possam ir recuperando. Por quê? Porque a cada 90 dias, vocês vão receber esse e-mail de que a senha expirou, que vocês têm que cadastrar uma nova. Então, façam isso, mas por enquanto quem não tem o e-mail vai precisar ir a algum atendimento presencial. Eu não sei se todos perceberam, se atentaram, foram noticiados. Os postos fiscais deixaram de existir como posto fiscal 10 de antigamente, né? Então, Franca, Barreto, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, não são mais
postos fiscais como eram antigamente. Então, nessas cidades, eu não tenho como precisar para vocês os dias de atendimento, porque tecnicamente posto fiscal agora é só em Ribeirão. Esses lugares estão funcionando como entrada de protocolo, mas eles não são mais os postos fiscais como eram. Agora, o Poupa Tempo tem unidade da Cefaz. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão, tem uma fila imensa para entrar no Poupa Tempo, mas se você disser na portaria que você vai no espaço da Cefaz para renovar a senha do PFE, você nem na fila entra, você vai direto lá para renovar a fila. O Poupa Tempo de Ribeirão fica no Novo Shopping, que é aquele shopping grande ao lado da Delegacia Regional Tributária, só que entrando pelas costas do shopping, tá? Pela rodovia Antônio Machado de Santana, que é a que vai para Araraquara. Vamos para a próxima? Lisandra, só uma dúvida. Em Franca tem o Poupa Tempo. Acho que aqui não tem essa opção, eu acho. Né? Não, eu não conheço o Poupa Tempo de Franca para falar se tem Cefaz lá dentro. Na verdade, acho que não. Mas, então, a dificuldade de Franca, até essa pergunta foi causada por isso, né? É só para a gente colocar aí a velocidade, né? Nessa liberação da senha, né? Porque tem uns casos aí de 5, 6 dias de espera, né? Então, só para a gente poder evoluir, né? Beleza? Essa é um ponto que me passaram. Faz uma demanda, Marcos, no Fale Conosco, para abrir um caminho para que um agendamento, alguma coisa assim, para que, vamos supor, você venha com todos os seus clientes de uma vez, alguma coisa assim, né? Na verdade, essa foi, a gente já pleiteou, né, junto aí o Daniel de Ribeirão, né, ele tá fazendo essa ponte, né, mas a gente tá tentando fazer, já que Franca não tem mais o posto, não é só Franca, né? Mas vamos lá, vamos organizando, né? Então vamos lá, gente, senão a gente não consegue. Vai lá, Ana, é com você. Fala aí a próxima e aí eu... Sou eu? Então, a próxima pergunta é do Marcílio Farias. Ele quer saber se o MEI não é Simples Nacional. É um tipo diferenciado de Simples Nacional. O MEI é um simples mais simples. Como se pudesse ser dito isso, né? Então, a gente até chama ele de SN/MEI, né? É o Simples Nacional MEI, microempreendedor individual. Então, uma série de obrigações que o Simples Nacional puro tem, o MEI não tem. Então, o MEI não faz PGDAS todo mês, o MEI paga todo mês a guia, mas não é como do Simples. O Simples é obrigado a ter contabilista, o MEI não é, mas é desejável, porque uma série de situações que a gente vê no MEI, a gente vê que é por desconhecimento, que não é intenção do contribuinte burlar a legislação, mas ele não conhece. Então, precisa de uma assessoria, essa diferenciação. Vamos lá. E é super importante também que assim, o MEI, ele entenda que ele não é obrigado a ter contador, como você disse, mas que é importante que ele tenha, porque eu acho assim, o profissional contábil, ele sempre vai auxiliar muito, até para ele crescer, para ele ir ali pelas melhores práticas, né? O contador não é simplesmente aquele que orienta a parte tributária, ele vai dar aquela assessoria mesmo da visão empresarial, ensinar ele a comprar corretamente, né? Então, é isso. Eu acho que assim... É um investimento para ele deixar de ser MEI logo e crescer. Isso. É muito legal quando você paga muito imposto, não é? Porque você está ganhando muito. É porque está ganhando muito, né? Isso, eu queria pagar muito imposto, porque eu ganharia muito, né? Isso. Apesar de todas as mazelas que a gente vê, né? Que não é fácil. Mas, assim, a gente está no Brasil, então a gente precisa se adequar aí e tocar o barco. Né? Bom, vamos lá, Marcos. Próxima pergunta aqui, ó. É do Paulo Queiroz, é um dos associados aqui de Franca, né? Ele está dizendo assim, ó, como um contador que faz apenas a abertura do MEI poderá ficar responsável pelos assuntos de um MEI que nunca mais irá acompanhar?
Então, por isso que é importante não ser dessa forma, Paulo. Você fez a abertura e aí você provavelmente vai oferecer para o teu cliente de abertura um acompanhamento. E em ele concordando, vocês fechando aí um pacote, aí você vai inserir o seu CRC no CADESP dele, né? Porque lógico que a secretaria não está dizendo que você fez a abertura e você tem que pôr seu CRC lá e vai ficar responsável, porque a responsabilidade do CRC ela é vasta. Na legislação, inclusive, com responsabilidade civil. Não é isso que a secretaria está falando. O que a secretaria está falando é que os profissionais de contabilidade poderiam oferecer um serviço adequado ao faturamento do MEI, lógico, para que ele tivesse uma assessoria e atendesse os anseios dele, não só os tributários, mas os gerenciais, como a Ana falou, e atendesse melhor a fiscalização. Aí também acrescentando, Lisandra, que a gente faz a abertura, né, porque hoje o contador em convênio, né, com a Federal, né, a Receita Federal e o Simples Nacional, o comitê gestor, a gente é responsável em abrir, né, a empresa, né, mas mesmo assim, hoje a gente sabe que mesmo vários meios são abertos e a gente nem tem conhecimento, né, e quando chega na mão do contador já a gente nem, igual já nem acompanha, porque a gente já não está na estrutura mais que seria a melhor dos mundos quando é do início, né? Então, acho que essa é a importância de a gente ter um acompanhamento real pelo contador, né? E até por a pergunta que eu vou fazer agora, né? Que até é voltada... É minha vez? Eu não sei, eu estou pulando aí. Da Ana. Pode perguntar, Marcos. Pode perguntar, vai lá. Então, vamos lá, ó. É que assim, porque essa dificuldade, né, no entendimento, porque alguns canais, principalmente, dizem que o MEI pode se, vamos falar assim, trabalhar sozinho, né, sem nenhum apoio, mas isso é relativo, né, porque tem situações e situações. E uma delas, que eu vou fazer a pergunta aqui, ó, é uma pergunta que é da minha região, né, daqui de Franca, né, direcionada aqui, mas é assim, ó, eu estou enquadrado no regime de Simples Nacional. Minha atividade é comércio varejista de calçados. E como meu faturamento é inferior a 180 mil nos últimos 12 meses, a alíquota que o índice sobre as minhas operações é de 4% e o ICMS é igual a 2,5%, eu fui autuado pela Cefaz São Paulo e foi exigido o ICMS de 18% sobre as operações de entrada, o que foi que aconteceu, né? É isso aí, Lisandra. Então, responde. As autuações do Simples Nacional, elas só respeitam a alíquota do Simples Nacional em duas situações, que é a omissão de receita e a segregação incorreta de receita, certo? Que não... como que eu vou falar assim? Ela não atrapalha, ela não influencia... porque houve alguma informação incorreta no PGD-DAS. Em todas as demais infrações, então, estouro de limite, embaraço à fiscalização, que embaraço à fiscalização é uma infração, mercadoria de estoque sem comprovação de origem, que nós falávamos na exposição da live, essas outras situações que não estão nos artigos 93 e 94 da resolução do Comitê Gestor número 140 de 2018, elas não respeitam a alíquota do Simples. Você vai ser tratado na autuação como se RPA, que é regime periódico de apuração, fosse. E aí você vai, a alíquota que vai aparecer no seu auto de infração é a alíquota daquela mercadoria. Então, se for 12% é 12%, se for 18% é 18%, se for 25%, 25%. Então, nós temos que ter, o Simples Nacional tem que ter isso em mente. Então, por exemplo, o setor de calçados, que é forte em Franca, a alíquota é 18%. Se ele for autuado
em alguma situação da legislação, como recebimento, por exemplo, de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, ainda que o fornecedor seja uma banca de pesponto do lado da casa dele. Ele vai ser autuado a 18% e não a 4%, que era a alíquota do Simples dele. Ah, mas de onde a Secretaria está tirando isso? Da Resolução 140 de 2018, do Comitê Gestor, e da própria Lei do Simples, que é a Lei Complementar 123. Então, isso é super importante do contribuinte entender. O governo federal e os governos estaduais, com os maiores municípios, fizeram o Simples para ajudar aquele que é menorzinho se estruturar e crescer, mas quando ele comete uma infração à legislação tributária, ele vai ser tratado como uma pessoa que teve uma oportunidade e perdeu. Inclusive, se um Simples Nacional for autuado 2 vezes, ele perde o Simples Nacional, ele é desenquadrado. Então, porque ele é considerado reincidente. Então, isso é super importante também deixar claro. Vamos para a próxima? Vamos, porque senão a gente não tem muito tempo. Vai lá, Ana. Você tem... Vamos tentar correr um pouquinho aqui, tem bastante pergunta e o nosso tempo está acabando. Você vai ter que fazer uma horinha extra aí. A pergunta agora é Savil Contabilidade. Ela quer saber se o MEI terá custo para comprar o certificado digital para cadastrar o DEC. E se terá alguma outra forma de cadastrar o DEC sem certificado, ou seja, somente com uma senha de acesso. Eu acho que isso foi respondido já, né? Foi, não tem que ter o certificado e a secretaria não tutela preço de certificado, né? Aí tem que ser com os convênios. Agora, deixa eu já fazer a próxima. Faz aí. Pode ser? Posso fazer importações de mercadorias que não estejam inseridas nos quinais do MEI e do Simples Nacional? Essa pergunta é do Cleiton Carlos. Depende. Se você tem, Cleiton, um KNAI de comércio varejista de gêneros alimentícios, você vai comprar, por exemplo, em produtos químicos? Não, porque produto químico tem controle. E será que, então, não é interessante você alterar o seu CADESP, né, o seu contrato e o seu CADESP, para inserir esse KNAI de uma atividade que você já está exercendo? Porque você está habilitado e até sofreu uma fiscalização de posturas da prefeitura para trabalhar com um nicho de mercado. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, um imóvel que é correto, ok, para um gênero alimentício, não é para produto químico inflamável, por exemplo. Agora, comércio de artigos esportivos. E aí você resolveu trazer brinquedo. Qual brinquedo? Bola. Bola tem uma característica que ora ela é brinquedo e ora ela é artigo esportivo. Então, tá vendo? Assim, é uma pergunta que eu não consigo responder sem ter um caso concreto. Porque eu posso... tem situações que, ok, bola pode ser brinquedo ou artigo esportivo, mas... Vai depender muito da atividade, né? Vai depender da atividade e do que ele está comprando. E será que, então, realmente não é interessante fazer essa alteração de contrato? Ou, na hora que vai fazer o contrato, já vislumbrar, olha, eu vou começar com tal atividade, que eu quero ver se vai dar certo. Mas eu quero evoluir para XYZ, já coloca como KNAI secundário. Ok. Lisandra, bom, essa pergunta também, se quiser fazer com mais detalhes aí depois, né? Quem perguntou foi o Cleito Carlos, aí fica mais fácil depois mandar talvez uma pergunta para a gente aí, para a gente tentar... Ou marcar uma senha de posto fiscal, de atendimento, sabe? Porque aí ele vai com o caso concreto. Que ele leva, porque ele tem todas as informações e é mais fácil de avaliar. Bom, vamos lá. Para a gente seguir, é uma pergunta muito boa. Essa é uma das melhores perguntas, Lisandra. Você sabe que eu gosto de fazer pergunta fácil, né? Então, eu sei que você foi meu aluno. Aí é só coisa boa, né? Mas vamos lá. Eu emito notas fiscais em todas as vendas que eu faço. Declaro todas as vendas com receita bruta
mensalmente no PGDAS. Pago mensalmente e sem atraso a DAS, e por qual motivo não consigo emitir as notas fiscais? Lembrando que o MEI também, né? O MEI, de repente, parou de emitir notas, né? Então, o que acontece quando isso está tudo certo, né? Ele está pagando tudo certinho os impostos, e por que não consegue emitir a nota fiscal? De repente, ele para de emitir nota. Ele entra lá e fala, o sistema da Fazenda está fora. O sistema da Fazenda não está fora. Ou está denegado, né? Está denegado. Por quê? Por vários motivos, mas entre eles, alguma situação atípica aconteceu no seu negócio e a Secretaria da Fazenda te parametrizou. Quais são as situações atípicas que mais acontecem? Mercadoria de origem não comprovada de entrada, ou falta de nota fiscal de aquisição. Se você não consegue comprar o que você não vendeu. Aliás, você não consegue vender o que você não comprou. Então, se você não tem nota fiscal de entrada, como é que você está dando saída na mercadoria? O MEI, principalmente, alguns optantes pelo Simples Nacional, não se atentam a isso. Então, você não tem como vender sola se você não comprou sola. E nem vender calçado pronto se você não comprou sola, porque não existe um calçado sem sola. Então, tem que ter, né, o calçado e a sola. E a cola para colar ou alguma coisa, a linha para costurar, assim, usando o exemplo de Franca, né? Aqui em Ribeirão, se você comprou a água, refrigerante, cerveja, não tem como você vender espetinho, porque você não comprou carne e você não comprou espeto. Então, isso a gente já tem parametrizado. Então, é importante que você... eu tenho um negócio de fazer comida para fora. Eu sou uma MEI que faço marmitas. Só para pessoa física, ninguém me pede nota. Mas todo mês você informa que você vendeu um X até os 6.750. Você precisa ter nota de entrada, porque assim, uma horta você consegue ter no fundo do quintal, mas você está comprando arroz, feijão, óleo, as coisas para produzir aquela comida, gás, né? Assim. Beleza, então quer dizer, só para deixar aí certinho, que depende da entrada, né? Depende da entrada. A falta de entrada é o principal. A falta de documentação de entrada é o principal motivo de denegação de nota fiscal. E isso para todos, para Simples, para MEI, para RPA. Ok. Bom, Ana... Mas, assim, quem tem essa situação pode entrar em contato com o posto fiscal, protocolar um pedido de restabelecimento e justificar, apresentar o que ele tem de documentação. Nada é permanente, desde que você justifique. E aí sim, os protocolos naqueles ex-postos fiscais, os protocolos estão funcionando, tá? Então pode ser aí mesmo. Ok, e aí... Então, vamos lá? Vamos lá, pode falar, Ana. Agora a pergunta do Gabriel Bonfim. Ele quer saber quanto a declaração anual para o MEI, se ele tem que declarar o valor bruto total de todos os serviços prestados ou somente aqueles que foram emitidos nota fiscal. Tá? É a questão da não obrigatoriedade, né? Então, Gabriel, não vamos confundir. Uma coisa é a não obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Não significa que ele pode trabalhar à margem da economia. Você vai declarar a soma de tudo que ele vendeu com ou sem nota, é a receita bruta total dele. E essa receita bruta total é que não pode superar os 81 mil ano, em que pese ele tenha dado nota fiscal só para os clientes que pediram. Mas a declaração tem que ser completa de tudo que ele vendeu. Lisandra, aproveitando essa deixa aí, né? Eu tenho uma que também
facinha a pergunta, nada que não seja difícil, né? Vamos lá. Eu estou enquadrado no Simples Nacional, sob a condição de MEI. Como só informa a receita bruta anualmente em maio, não percebi que havia superado o faturamento de 81 mil nos últimos 12 meses. Quando fui realizar a exclusão voluntária da condição de MEI, em setembro deste ano, tive que pagar o imposto devido pelas operações como se eu fosse Simples Nacional, desde janeiro, mas eu já havia pago a taxa de MEI mensalmente. Se eu tiver que pagar o imposto, vou ficar no prejuízo. Você poderia esclarecer? Então, isso é outra coisa que acontece muito. Você declara só em maio, mas você já tem que ir fazendo esse controle mensal. Estourou, informa a secretaria. Por quê? Porque nesse momento você deixou de ser MEI para ser Simples Nacional Comum. Se você não informar que você estourou nesse mês, e esse estouro for maior do que 20% dos 81 mil, a secretaria vai te desenquadrar do MEI desde janeiro daquele ano. E aí você vai pagar o imposto inteiro desde janeiro. Se você informar no momento em que ocorreu o estouro do limite, você vai estar informando antes do excesso dos 20%, porque estourou, você já informou. E aí você passa a ter o direito de pagar a alíquota do Simples Nacional só desse momento para frente. Então, aqui no exemplo que a pergunta está dando, ele deve ter estourado um pouco antes de setembro, porque em setembro ele foi surpreendido com a cobrança do integral. Se ele tivesse informado quando ele estourou, vamos supor aí julho, junho, ele só iria pagar daquele mês para frente. Então, por isso é importante fazer esse controle. E isso não é difícil de fazer, porque é um controle que ele sabe quanto ele vendeu todo mês. Vai somando, deu. Eu abri só em março. Bom, todo mês você pode vender até 6.750. Vendeu a mais, soma, vai ter passado. Já informa. Que bom que isso aconteceu com você. É sinal que você já cresceu. Você já não precisa mais ser MEI, você já pode ser Simples Nacional. É sinal que você já está faturando para isso. Okay. Tá certo? Ana, para ser até mais rápido, né, Ana? Tem algumas perguntas, vamos tentar responder todas aí e as outras questões que vai ficar por uma próxima oportunidade, mas pode falar a próxima aí para a gente poder estar finalizando aí. A gente tem algumas questões aqui, vamos tentar responder rapidinho, acho que são coisinhas básicas, né? E quem sabe a gente consegue marcar mais uma live mais para frente, eu acho que o pessoal está gostando muito, muitos elogios lá no chat, o pessoal gostando, parabenizando. Esquecemos, César, chefe. Que precisa dar muitos likes, né? Precisa de like, coração. Vamos lá. Outras regiões, a Josefina Nascimento, que é lá da capital, que eu convidei ela para participar, está pedindo para a gente levar isso para outras regionais. Depois, qualquer coisa, a gente já entra em contato. Aí, Lisandra, eu passo o contato e vocês combinam, tá? Então, vamos lá. O Júnior Volante, ele quer saber se o MEI poderá solicitar a impressão do talão impresso para emissão de nota fiscal. E existe um prazo que garante o direito do MEI ainda utilizar o talão impresso? A respeito de utilização de talão de notas. Até aproveitando, Ana, já para a gente matar essas duas perguntas. Tem uma outra pergunta aqui mais para baixo do André Souza, que fala assim, os MEIs ainda têm possibilidade de emitir nota fiscal modelo 2? Aí você já mata numa jogada só, beleza? E aí a gente vai economizando as perguntas. O que você acha, Ana? Isso aí, vamos economizar. As AIDFs de talãozinho modelo 2, elas foram sendo extintas. Quem já tem vai continuar usando dentro daquele período da autorização, né? A partir daí, eles já têm que migrar para o SAT,
parte ou para nota fiscal completa, que a gente falava modelo 1, né, de antigamente, né, a nota fiscal eletrônica. Então, vocês precisam, assim, quem já tem vai continuar emitindo dentro daquele período. Dali para frente, ele tem que migrar para um ou outro sistema. Próxima. Respondeu, Ana, aí? Acho que respondeu, né? Respondeu. Beleza. Vamos lá. Vamos falar, essa aqui é do Gleuder Arantes, aqui de Franca, um dos nossos associados aqui também. Empresa do Simples Nacional pode ter sede em sua residência quando se tratar de venda eletrônica sem atendimento ao público, sem entrada separada... Não, peraí, atendimento ao público. Questão, né? Sem entrada separada de sua residência. Deu para entender? É tipo assim, eu sou um e-commerce e estou na minha casa, né? Olha só, a residência, pela Constituição, é um asilo inviolável. Então, você não pode abrir comércio na residência. Qual é a única exceção? O MEI, cujo estoque fique de livre acesso para fiscalização. Então, se você tiver vamos supor, uma garagem, que você tem a entrada independente, né? Ou um fundo, que você tem a entrada independente, que você tenha uma condição de acesso sem ser o acesso por dentro da casa, que é aquela situação assim de fundos ou de garagem que desmembra a garagem da casa. Ok. O comércio eletrônico não tem atendimento ao público, mas ele tem estoque. E estoque não pode ficar dentro de residência. Se esse é o caso de algum cliente seu, desmembra, vamos supor, um cômodo da frente da casa, abre porta para fora, fecha a porta que dá acesso para dentro da casa, né? Desmembra mesmo, assim, mesmo faz com que não entre por dentro da casa e que entre por fora, que a hora que a fiscalização chegar, ele consiga entrar. Porque senão ele está em situação irregular por causa do estoque. Lisandro, mesmo sabendo que ele não tem estoque, né? Ele é tipo, aqui ele está citando que é tipo um e-commerce, né? Que é aquele dropsheet, né? Então, e-commerce tem estoque. O que pode acontecer é ele ter aquela situação que a gente fala que é escritório administrativo, que é quando é uma operação triangular. Que faz a venda direta, então são 3 notas fiscais. A nota fiscal de venda, a de remessa, certo? Então, por exemplo, eu tenho como se eu fosse ter uma fábrica de alguma coisa. Você é meu distribuidor em Franca e você tem teu cliente. Você vendeu para o cliente, você faz uma nota fiscal para ele e eu faço uma nota fiscal para você e uma de simples remessa para ele. Uma triangulação de operação, certo? Aí o estoque seu não está na tua casa, ele está na minha. Mas isso você tem que deixar claro na hora que você vai abrir a inscrição. Que o seu modus operandi vai ser esse, porque isso tem que estar no seu CADESP. Se isso não tiver no seu CADESP, e isso você tem que provocar a Cefaz para que isso conste no seu CADESP. Assim como você que provoca quando é venda porta a porta, né? Quando você vai abrir uma inscrição de venda porta a porta, você não informa a Cefaz para que ela coloque no CADESP, venda porta a porta, ou motorista de transporte autônomo, que dirige a própria carreta, porque quando ele for procurado, ele não vai estar naquele endereço, porque ele está dirigindo a carreta em algum lugar. Mas por isso é que ele tem que ter um profissional que responda pela empresa dele naquele momento. E isso tem que estar no CADESP. Então, se é triangulação,
né, que a gente fala operações triangulares, ok. Se é venda porta a porta, ok. O que não dá é assim, porque o e-commerce ele pode ou não ter estoque. Nem todo e-commerce não tem estoque. Ok, eu acho que respondeu a questão. Vamos lá, Ana, tem acho que é a última, né? Essa do Gabriel, né? Que eu acho que é importante aí para todo mundo que está ouvindo também ter esse posicionamento. Então, ó, tem duas perguntas que elas são bem similares, que eu acho que dá para falar tudo junto. Uma é essa do Gabriel Bonfim, né? Se podemos ter duas empresas com segmentos, CNPJs diferentes, no mesmo endereço. E lá no chat, eu até li, que eu não vi, eu não me recordo agora quem fez a pergunta, se pode-se utilizar o mesmo e-mail para duas empresas, né? Um e-mail só para cadastrar em duas empresas. São duas perguntas aí similares. Tem acontecido algumas vezes isso em MEI, principalmente com essa avalanche de desemprego que teve. Então, você tem lá marido e mulher na mesma casa, os dois MEI, ele com um KNAI de consertar carro, de oficina mecânica, que como ele põe as peças, ele passa a ter que ter inscrição estadual, né? Porque a nota dele vai ser mista, serviço e produto, porque é autopeça, substituição tributária. E ela, vamos supor, do ramo alimentar, boleira, ela faz bolo para fora. É ao mesmo endereço, são dois MEIs, mas KNAIs completamente dissociados. Outra coisa são KNAIs complementares ou o mesmo KNAI, porque daí é uma fraude de fracionamento. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, oficina mecânica e boleira, tudo bem, né? Assim, um realmente não tem nada a ver com o outro. Agora, transporte rodoviário de cargas junto com armazenamento. Não, porque daí, assim, há uma conexão de atividades. Então, daí o ideal é dividir o imóvel, se for um imóvel locado, ou aqueles pools, né, que é uma sala de cada um, e aí cada um trabalhar com o seu CNPJ e tal. Em residência, impossível, né, gente? Porque aí confunde estoque, confunde tudo, não tem condições. Não sei se ficou claro. Assim, na verdade... Eu acho que ficou claro. Ficou bem claro. Que não pode ser da mesma... Ficou triste de ouvir, mas ficou claro. É triste de ouvir, mas... É triste de ouvir, mas ficou claro, né? Ficou claro que não pode ter duas atividades no mesmo endereço, com a mesma... Deixa eu completar aquela pergunta que você havia me feito, Marcos. Tem algumas empresas de e-commerce que usam aqueles self-storage para guardar a mercadoria, Né? Ele tem que ter um contrato, que aquela mercadoria é dele, que entrou com a nota XYZ, que o contrato vale pelo dia X do mês Y até o dia tal, porque self-storage é aceito desde que é documentado corretamente também, viu? Que self-storage está na moda agora, né? Tem várias empresas, vários galpões de self-storage, tem que tomar cuidado também com isso, viu, pessoal? Porque Simples adora usar self-storage. Errado. Então, usar errado. Beleza, tem que ter esse serviço, né, declarado, né, para que... nota de ida, nota de volta, é como se fosse um depósito fechado. Okay. Normal da legislação. Certo. Quanto tempo a gente ainda consegue falar? O que vocês falam aí? A gente está bem estourado no tempo. A gente está, e eu estou preocupada, assim, que todo mundo tem, assim, alguns compromissos, assim, Ana, né? Eu acho que tem bastante perguntas, né? Eu acho que as mais
mais pontuais. Eu acho que a gente conseguiu traduzir nessas perguntas. E eu acho que a gente poderia estar aí, talvez uma próxima, talvez para mais perguntas. Mas lembrando que vai ficar gravado, né, essa live, né? Tanto aí no YouTube da Casa do Contabilista, como no YouTube da Sescofran e como na plataforma da Sescofran, tá? Então vamos poder rever essas perguntas. Mas estamos aí à disposição. Se quiser ir para o encerramento, estamos à disposição. E a live, assim, o Fale Conosco também está à disposição, viu, pessoal? Para quem não tiver tido a dúvida respondida, encaminha via Fale Conosco, que vai estar respondido. Bom, a gente está... Lisandra, já aproveitando, só uma pergunta que apareceu aqui do nada aqui, que eu acho que também é muito importante, que é a dúvida de muita gente que estão nos assistindo aqui, principalmente os empresários que vão assistir, que eu acho que é importante. Que é assim, ó, nem podemos usar a emissão de nota paulista no site da Nota Paulista, que é uma pergunta até eu mesmo esqueci de perguntar, porque é aquela história, não tem o SAT, e tem gente pode usar essa nota. Você sabe qual que é que a gente está falando? Aquela Paulista do Consumidor, né? NFCE, né? Consumidor Paulista lá no site. Me fala aí que essa é importante. Essa eu não podia deixar de fazer, porque até eu tenho dúvida. A nota fiscal de consumidor, ela tem, dentro daquele regulamento bem específico dela, ela pode ser emitida, mas ela é muito, muito, muito restrita. Então, eu entendo que ela vai contemplar pouquíssimas situações. Olha, para você ter uma ideia, você foi falando, eu já imaginei, eu não consegui vislumbrar um exemplo. Porque, por exemplo, vamos supor uma boleira. Eu vou fazer um coffee break para alguma empresa. Não tem. A empresa não vai poder se creditar com essa nota, então já não serve. Eu não consigo imaginar um jeito que isso possa ser útil. Bom, aqui na tela está ficando de novo o 0800, o telefone lá da capital, e o portal do Fale Conosco para as próximas, tá bom? E chegamos ao final, então, dessa primeira live, para fazer o encerramento e considerações finais e passar algumas instruções para vocês, né? A Lisandra, então, está fazendo aí as considerações finais. Esse é o Fale Conosco da Secretaria da Fazenda, portal.fazenda.sp.gov.br, o 0800 0170 110, que é o Fale Conosco da Secretaria da Fazenda, fisco e contribuinte de mãos dadas para o progresso dos negócios e o cumprimento mais fácil da legislação. Assim todo mundo ganha. Essa foi a campanha Empreenda Legal, a primeira live realizada em parceria da Secretaria da Fazenda, em parceria com a Sescofran e a Casa do Contabilista de Ribeirão Preto. Muito obrigada a todos. Quero agradecer a participação e a presença da Lisandra Marquesi, do Marcos Pimenta, da Ana Picão. Muito obrigada a todos que participaram via chat, enviaram suas questões. Se não foi respondido agora, por favor, entre em contato pelo Fale Conosco da Secretaria da Fazenda ou por meio das assessorias da Casa do Contabilista e da Sescofran, que eles também são os parceiros aí que podem ajudar a conduzir essas questões e enviar aqui para a Secretaria da Fazenda. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, queria só para encerrar, né, e agradecer a todo mundo aí, né, principalmente a Secretaria, e Lisandra e a Ana, né, e só para a gente encerrar aí, obrigado aí, e é um prazer mesmo ser o primeiro, né, no estado de São Paulo, nossa região, ser a primeira a receber esse Empreenda Legal. Obrigado. Eu também quero agradecer a Lisandra, ao César, Michele, Sabrina, Magda,
trouxeram para a nossa região essa primeira live, Empreenda Legal, e ficar a dica aí, né, a gente poder fazer mais lives, eu acho que isso aproxima muito o contribuinte, contador, do fisco, e é super produtivo, o pessoal tira dúvida, eu acho que foi muito importante, até desmistificar, né, aproximar realmente o fisco contribuinte, porque às vezes fica aquela sensação de que está tão inalcançável, né, e essa live aí, nesse novo normal que a gente está vivendo, a gente está podendo ter aí esses momentos próximos, apesar de não ser fisicamente, virtualmente, mas essa aproximação é muito importante. Obrigada mesmo e valeu. Uma tarde super produtiva para todos. Pessoal, obrigado e até mais.